Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Lima, sou professor. Estou aqui na minha biblioteca Casa das Letras. Muito bem, hoje é 24 de junho de 2021. São 14 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui na cidade de Floriano, no estado do Piauí. Muito bem. Olha, gente, hoje, quarta-feira, né? É uma reflexão que eu venho fazendo durante todo esse processo de trabalho com formação de leitores aqui na cidade de Floriano, utilizando esse canal de comunicação. Eu entendo que existe certas coisas na vida que a gente para um pouco para pensar. Eu sou professor de língua portuguesa há mais de 10 anos. E quando eu entrei na escola pública, me deparei com aqueles adolescentes, né, de ensino fundamental, da classe trabalhadora. Eu me vi dentro deles, da vida deles. Cada rosto que eu conhecia, dia após dia, eu ficava a pensar: qual será o futuro dessas crianças, desses adolescentes? Grande parte da turma era de 50 alunos. Desses 50 alunos, 10 tinham uma certa motivação para ler, escrever e falar a língua portuguesa. Boa parte da turma não sabia ler, não sabia escrever, falava muito mal o português. Isso me fez refletir sobre o propósito de um professor dentro de uma escola pública. Será que é somente fazer uma formação escolar para colocar esse educando no mercado de trabalho? Por que que os filhos da classe trabalhadora não têm o direito de ter uma formação digna para poder ler um livro de literatura e depois exercer a sua cidadania com um senso crítico capaz de empoderar a sua vida, a sua família, a sua comunidade, né? Será que a escola só é um instrumento, um aparelho ideológico do Estado burguês que não dá direitos para esse garoto ter um projeto de futuro, futuro esse chamado família, com terra, trabalho, emprego e renda? É isso que eu venho deixar aqui para vocês pensarem. E é por isso que eu continuo nessa jornada, nessa minha missão. Nós não podemos mudar um ser humano somente com educação. O ser humano se muda com amor,
paz, fé e, acima de tudo, com a verdade, partindo dele próprio, conhecendo ele próprio, a sua própria vida. Mas isso é necessário que a gente possa promover aquilo que eu venho acreditando, ler como um ato de viver com dignidade. Essa é a nossa reflexão de hoje, gente. Muito obrigado. Bom, vamos ao trabalho. Durante todo esse mês de junho eu venho continuando fazendo esse trabalho de formação de leitores aqui no canal do Francis James Lima da Silva. Se inscreva nesse canal, faça um joinha aí, porque nós não temos outra opção de dar um futuro, de dar uma oportunidade a essas crianças, jovens, adolescentes, adultos, até mesmo os adultos. Você vê, a situação cada vez fica mais difícil para esses adolescentes, esses jovens, sem perspectiva de vida em sociedade. Então a gente vem fazendo um trabalho de formação, de leitura, com leitores que não sabem o que é um livro de literatura, porque provavelmente o que eles têm na vida somente é a necessidade de poder prover para poder se alimentar e trabalhar. Então a gente vem trabalhando com esse livro do Assis Brasil, a poesia piauiense no século XX, para que o povo do Piauí, especificamente aqui o povo de Floriano, possa entender. Se a gente não mudar a nossa visão de mundo, no sentido dela conter um pouco de sabedoria, para a gente poder ver uma sociedade mais justa, a gente não vai ter uma geração posterior à minha, à sua, melhor. A minha geração tem esse compromisso. Eu assumi esse compromisso com cada um de vocês que estão aqui. Você que está vendo esse vídeo, eu acredito que você tem esse compromisso também de despertar dentro de você algo que você possa fazer por você primeiramente e para aqueles que você realmente sabe que precisa. Então eu vou fazer e estou fazendo aquilo que, como professor, educador, é um direito, é um dever. Ensinar a ler a quem não sabe, a quem precisa, para que a gente possa brotar uma semente nova nessa terra. Bom, vamos continuar com o nosso trabalho aqui, falando sobre o livro de Assis Brasil, a poesia piauiense no século XX, né? Hoje a gente vai apresentar a escritora Isabel Vilhena. Bom, segundo Assis Brasil, ele fala aqui: misto de educador e poeta, nasceu Maria Isabel no dia 20 de agosto de 1896, em Teresina, onde fez os primeiros estudos e se formou professora pela antiga escola normal. Lecionará por mais de 40 anos nesta mesma escola e ainda no Colégio das Irmãs e no Colégio Diocesano. No curso ginasial, nesse estabelecimento ensina francês. Assim, mais de 2 gerações receberam suas aulas, em destaque os alunos, futuros homens públicos, Petrônio Portela e Diceu Arcoverde.
vale aqui salientar. Você veja que Isabel, ela teve uma família. E essa família teve um plano de vida para ela. Estudar para ter um trabalho, um emprego, uma renda. E além de tudo, o direito de ter uma terra para morar. Então Isabel é filha de uma família da classe burguesa. Fez história, está aqui escrito. Ó. Quem escreve faz história. Quem escreve continua vivo na memória dos vivos que vão continuar a sua caminhada. Mesmo sabendo que os seus ancestrais deram a sua contribuição, a sua vida, para que eles pudessem continuar. E você que é trabalhador, você que não teve ainda o bom senso de entender que ler esses escritores é um ato de você fazer aquilo que você precisa. Você já pensou que a sua história ainda não foi escrita? Você já pensou que a sua história não vai ser contada? Né? Você vai ser esquecido? Então comece a ler, comece a escrever, comece a falar a sua história, da sua vida, da sua família, do seu povo, para que a gente possa entender que você é um dos nossos que pode mudar, não só a tua vida, mas mudar a vida do nosso povo. Isabel, em 1940, publica seu primeiro e único livro de poemas, Seara Humilde, assinando seu nome por inteiro, Maria Isabel Gonçalves de Vilhena. O livro foi apresentado por Martins Napoleão, que disse, entre outras coisas: esta colheita de poetisa piauiense quer parecer humilde na aparência, mas em realidade é uma bonita e oferta lírica. Na verdade, ela não era só uma poeta, uma escritora, mas uma mulher que marcou seu tempo, fez a sua história. Ela veio para dizer o que quer e o que deseja fazer da sua vida. De fato, a poesia lírica comprometida formalmente com a época de transição romântico-parnasiana simbolista, em destaque os sonetos decassílabos e os poemas longos em que Isabel Vilhena já tenta uma aproximação com as formas mais livres da poesia. Domina bem a arte de Petrarca e bem atenta ainda está à nomenclatura das escolas pré-modernistas, como é o caso da abundância das exclamações e reticências. O lado propriamente lírico da poeta Isabel Vilhena, no entanto, leva ao mundo intimista de sua condição, exaltando as coisas mais claras e sentimentais da vida. Ainda na vida profana, Isabel Vilhena passa pela crônica de jornal, pelo rádio, sempre firme na docência idealista, até culminar a sua carreira literária com a eleição para a Academia Piauiense de Letras em 1969. Em 1975, seu livro de poesia é reeditado e Isabel viverá até os seus 92 anos de idade, sempre festejada por quantos admiravam sua doce figura e seu magnífico exemplo de vida. Como disse Ardi Filho, seu livro, que é editado pela imprensa oficial, traz ainda o parecer encomiástico de Higino Cunha e João Pinheiro, que destacam o talento
Isabel Vilhena. Vamos ver o talento de Isabel? É a primeira vez que eu faço aqui um vídeo sobre esse trabalho com a literatura piauiense do século XX, com uma mulher. E quando eu comecei a falar sobre esses novos escritores que se aproximam mais do modernismo, já estão mais próximo do modernismo, porque ela publicou o seu livro em 1940, quer dizer, ela já estava dentro do modernismo, né, brasileiro. Então eu escolhi aqui um livro, ou melhor, perdão, é o livro dela, né? É o livro dela, Seara Humilde, de 1940. O poema Alma das Coisas. Vamos ler? Então, olhando a serra lá distante e o sol que sobre a serra desce, escuto nesse instante o pássaro feliz e as flores da campina, o alvoredo que vive sem saber, agasalhando a paz dos ninhos, dizeram sua prece. E quando no horizonte o dia acorda, na pompa da alvorada, a hora virginal do amanhecer, é para mim como se eu mesma visse o próprio Deus olhando para o mundo. Então minha alma reza ajoelhada, em silêncio profundo, a prece mais bonita que eu já disse, e que a ninguém na terra eu vou dizer. Ao ver o rio deslizar sereno, na sua vida plena de bonança, nessa marcha saudosa de partida, refletindo no espelho de águas mansas, um retalho do céu todo estrelado, os ninhos e um pedaço de montanha. Eu comparo aquilo que na vida é bem feliz, porque o rio sonha acordado e sem saber que sonha. Isabel Vilhena, 1940. Gente, é lindo demais, né? Eu fiquei emocionado com as palavras e os versos de Isabel. Os versos de Isabel estão vivos, porque ela fala de um encantamento que não morre, a natureza. E ela define o poema dela com um bom título, Alma das Coisas. Né? A natureza, a beleza de você ver coisas simples da vida. Até então, nesse tempo que a gente está, porventura, vivendo, eu te pergunto, você já se deparou a pensar ou a sentir a vida que você está levando, que você está construindo? Pois Isabel nos diz coisas aqui que a gente tem que aprender, tem que refletir. Quando ela fala, olhando a serra lá distante e o sol que sobre a serra desce, escuto nesse instante o pássaro feliz e as flores da campina. Em 1940, o Piauí ainda estava em processo de desenvolvimento muito lentamente.
a gente ainda podia ver coisas maravilhosas na nossa terra. Eu pergunto às vezes aos meus pais, você sabe que a melhor coisa é ouvir os nossos pais, as histórias. Meus pais não podem escrever, porque não aprenderam na escola, não tiveram essa oportunidade, porque aquela escola que tinha naquela época não era, né, não tinha dado oportunidade, porque meus pais tiveram que trabalhar cedo, jovens, para eu poder nascer, né? O máximo que meus pais podem é falar o português, sem saber às vezes o significado, mas o sentido das palavras eles sabem. Porque a maioria, os meus dois pais são camponeses, né, de origem indígena. Então eles foram educados a aprender só o necessário. Então, quando Isabel fala sobre a natureza, eu lembro muito da vida camponesa dos meus pais, do sentido dela para cada um deles. Eles viveram bem sendo crianças, adolescentes, mas tiveram que ter uma escolha que não foi de livre-arbítrio deles. Eles tiveram que trabalhar e largar aquilo que eles realmente viveram, a sua terra, o campo, né? Então, Isabel, ela tem um poema que eu estou falando isso porque tem tudo a ver com o poema. Eu não vou falar aqui como um técnico, um professor, para quem sabe ouvir, para quem sabe ler, para quem sabe escrever poesia. Não vou. Meu compromisso é com pessoas que não têm uma opção de ter o direito de ler. Pessoas esquecidas, excluídas, que não têm direito ou não podem comprar um livro porque precisa trabalhar, comer, se vestir. Então eu tenho que falar aqui de uma maneira simples, honesta, direta, acessível, para que as pessoas possam entender, você que está me assistindo, que o processo de exclusão social, desigualdade social nesse país, começa pelo fato de a gente não ter, grande parte da nossa juventude, livros em casa, leitura na escola, que é muito pouca. Eu sei disso porque eu sou professor. Eu estou dentro da escola. E sair da escola, porque não dá para você ver tanta desigualdade dentro de um mundo ainda sem dignidade. Então acho que o poema de Isabel nos revela um mundo que nós sonhamos ainda, que está dentro de nós ainda. Cada um leva. Eu sou filho de camponeses, trabalhadores rurais, e eu levo isso dentro da minha memória, porque meu pai conta muitas histórias, minha mãe também. Eu acho que é por isso que eu sou professor. Quando ele lá diz aqui, Isabel, aqui no final, nessa marcha saudosa de partida, refletindo no espelho de águas mansas, um retalho do céu todo estrelado, os ninhos e um pedaço da montanha. Eu comparo aquilo que na vida é bem feliz, porque o rio sonha acordado e sem saber que sonha. Esse sonho de Isabel é o sonho de cada um de nós, que está enraizado na nossa mente, nos nossos desejos de poder ser feliz. Enquanto isso, alguns que sonham acordam e realizam
os seus sonhos. Outros não. Não sonham e nem acordam. Estão mortos. Até mesmo vivos, porque não tem mais outra opção a não ser seguir um destino cruel, que é dado por uma minoria de pessoas que estão aí, no poder desse estado, desse município. Eu tenho 52 anos de idade, professor, um homem que realmente colocou na sua mente: eu vou escrever a minha história através de um meio somente, contar muitas histórias para que alguns de nós, sendo da classe trabalhadora, possa também continuar a sua história, a sua mensagem, o seu grito de libertação, para que a gente possa, como diz Isabel, sonhar acordado. Temos que acordar para que a gente possa olhar o horizonte, olhar a nossa gente, a nossa terra e fazer algo antes que seja tarde. Porque o que nós estamos vendo não mudou muito do tempo da Isabel para o nosso tempo. Espero que esse poema de Isabel, Alma das Coisas, possa chegar até os ouvidos de vocês, para que vocês possam sentir na alma o desejo de poder fazer algo pela vida, pela família e principalmente por todos nós. Muito obrigado. Boa tarde.